esse texto de Efésios, de 22 até o 33, Paulo vem fazendo aquela alegoria de homem e mulher como casal e de Cristo e igreja, relacionando o amor que deve ser dado do homem para com a mulher como se ela fosse o seu corpo, e metaforizando com Cristo e igreja. E no final ele fala aquela frase do Éden, que Deus chancela uma aliança entre o homem e a mulher ali com muita seriedade. É como se, na verdade, na literalidade, ele mostra que a mulher faz parte do corpo do homem, é tirada do homem e se torna uma só carne. Deus está mostrando ali a profundidade de como ele vê a aliança de um homem com a mulher. E aí Paulo fala isso aqui em Efésios 31. Mas aí ele diz, aí está um grande mistério. Não me refiro a Adão e Eva. Me refiro a Cristo e a igreja. E aí quando a gente vê nesse texto que Paulo faz a gente pensar que Cristo é o homem e a mulher é a igreja, quem é o pai e a mãe daquele que deixou para se tornar uma só carne com a igreja? Quem são os pais desse homem, que é Jesus? Aí nós descobrimos que através do hebraico, que é a linguagem que Deus se revela para a humanidade, que se trata de uma metáfora espiritual, que a gente sabe que a igreja é formada por homens, mulheres, crianças, mas que na metáfora espiritual que Deus está aplicando aqui, a igreja é tipificada como esses povos, e a gente sabe que a igreja não é só formada de mulheres, e aí, mas eu sou a noiva, ele é a noiva, eu falar que a Dani é a noiva, okay, mas eu dizer que o tio Irismar é a noiva, por quê? Né? Mas a gente aceita isso facilmente. Né? Hoje isso já está dentro da nossa mente com tranquilidade, mas se falar que Jesus deixou pai e mãe e que Deus é o pai e a mãe, soa mal. Por que o Espírito, Deus quis mostrar que uma parcela dele, né, uma parte dele, é o ruar, é uma palavra feminina singular, e o Abba, que é ele, está falando dele, é uma palavra singular masculina, para mostrar nessa metáfora espiritual que o Logos deixou a sua casa. É isso que ele está querendo dizer. Esse é o grande mistério. E esse grande mistério ele continua falando no capítulo 6. E aí, pai e mãe. Pai e mãe. Gente, eu vou voltar a falar uma coisa que é chave para todos os mistérios da Bíblia e todas as profecias bíblicas. Para a gente entender a Deus, que é Espírito, a gente primeiro tem que entender a literalidade de como Ele faz as coisas. Deus mostra na literalidade o que Ele quer mostrar na espiritualidade. Sempre vai ser assim. Esse é uma característica de Deus. Se você fala assim, eu tenho um pai que eu ainda não sei muito bem quais são as características dele, pois anote essa. Deus mostra literalmente o que Ele quer falar espiritualmente. Você tem que ver a literalidade da coisa, naquela literalidade tem uma moral de uma história que Ele vai aplicar no fim dos tempos espiritualmente. É fato isso. Então, sendo assim, entendendo essa metáfora espiritual do lar de Jesus, que Ele deixou para se formar uma só carne com a humanidade, na continuação de Efésios, Paulo permanece falando de pai e mãe. Ele vai continuar falando de pai e mãe. E nesse texto de Efésios 6, a gente tem que primeiramente olhar para a literalidade do texto. Está se falando de uma família cristã, de pai, mãe, como os filhos devem tratá-los, como os pais devem tratar os filhos. Existe a literalidade do que Paulo está querendo falar? Existe. Mas logo no início ele mostra que tem um mistério espiritual ali. E se você ler, vai passar batido. E aí a gente vai ler agora Efésios capítulo 6, os versos de 1 a 3. Fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. E agora tem uma coisa escrita aí, que é o primeiro mandamento com promessa, para que eu te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, é o 3, né, que eu falei? Isso. Então tá.
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, para você honrar pai e mãe, a promessa que está atrelada a isso é que você tenha vida longa na terra. Não é isso que o Paulo está dizendo aí? E fala que esse mandamento é um mandamento com promessa, né? Aí a gente começa a pensar na literalidade primeiro. Quantos seres humanos na terra honraram o pai e mãe e tiveram vida longa na terra? Isso é uma regra? É? Tem gente que é o capeta e que não honra nem pai nem mãe e está vivendo dias longos na terra. Então Deus é mentiroso? É dessa literalidade que Paulo está tratando aqui? O que Paulo está querendo dizer em honrar pai e mãe para você ter a vida longa na terra? Aí a gente tem que ir profundo. Que da mesma forma que ele foi ao Éden para falar dessa história de Efésios 5, nós vamos ter que ir lá nos profetas para entender o que Paulo estava pensando para falar isso. Então, eu fiz uma nota aqui. Da mesma forma que em Efésios 5, temos que primeiro olhar o texto na sua literalidade, na sua vida prática, para depois entendermos o que Deus quer nos mostrar espiritualmente. E aí, nesse mandamento, primeiro mandamento com promessa, tem um mistério que joga a gente lá para dentro dos 10 mandamentos. E aí eu vou pedir para vocês abrirem, a gente vai ter que ir lá para Deuteronômio. Porque olha só, Deuteronômio, se você olhar Deuteronômio, ele volta a falar todas as coisas que foram faladas em Êxodo, em Números, mas o detalhe, Deuteronômio é como se fosse um apocalipse da Torá, um apocalipse. Não, Deuteronômio é revelado muitas coisas que estão escritas nos livros anteriores. Então, Deuteronômio é como se fosse um apocalipse da Torá, do Antigo Testamento, dos profetas, das coisas que Deus quer dizer. Deuteronômio explica muitas coisas, tem muitos porquês ali, que são decifrados. Então, a gente vai ter que ler Deuteronômio 5, de 6 a 21. Mas antes de ler, eu vou dar um contexto aqui, porque, assim, existe uma sequência de coisas que aconteceram que às vezes confundem na cabeça das pessoas. Quantas tábuas tiveram? São 2 pares de tábuas? Quem foi que escreveu nas tábuas? O povo escutou aquilo ali com os ouvidos, com seus próprios ouvidos, ou só leram as tábuas? Existe uma confusão no povo cristão, no povo de Deus, a respeito dessas coisas. Eu vou aqui entrar num contexto só para dar a sequência dos fatos, para a gente poder entender. Em Deuteronômio 5, de 6 a 21, vocês já podem abrir o texto, mas a gente não vai ler agora, precisa. O que vai ser falado ali são os mandamentos. Deus, o próprio Deus, fez uma convocação de Israel ao redor do monte, cheio de algumas restrições. E mandou só Josué e alguns sacerdotes subirem até um determinado lugar, e depois dali para frente só Moisés. E ali ele falou em alto e bom tom para todo o arraial escutar o que ele estava dizendo. Porque a intenção de Deus era que o povo guardasse as suas leis no coração. Aqui, ó, na cabeça. E ali ficasse. A intenção de Deus não era escrever em tábuas, porque as tábuas, elas quebram. As tábuas de aliança, elas se jogarem no chão como Moisés fez, elas se partem e a aliança é partida. Deus queria encravar no coração e na mente do povo dele o que ele estava falando ali. Por isso que ele fez para todo mundo escutar primeiro. Certo? Beleza. No segundo momento, ele convocou Moisés, e Moisés subiu e ficou lá, e ele ficou 40 dias lá. Moisés, o dedo de Deus foi na pedra lá e fez todas as coisas. Ele mandou subir com um par de tábuas, e Deus escreveu os mandamentos lá. E falou e tratou de outras coisas, porque demorou 40 dias Moisés lá em cima. Falou de várias coisas, deu várias ordenanças para Moisés, mas o principal era que voltasse com essas tábuas na mão com as leis. E isso Moisés fez, o povo, aí todo mundo sabe a história, o povo ficou aguardando, o povo não aguentava mais, começaram a encher o saco de Arão,
para ele fazer um bezerro de ouro, para eles seguirem o rumo deles, atrás do bezerro, porque Moisés já tinha morrido, tinha abandonado o povo lá, para quem tirou do Egito, começou as lamúrias do povo. E aí Arão caiu na pilha deles, fez o bezerro de ouro. Nesse momento, Deus falou assim, desce lá, que o teu povo já está me traindo. Por isso que eu mandei você escrever nas tábuas, porque eles já estão quebrando a aliança. Sim, eles já escutaram o que eu falei e já estão quebrando. No primeiro momento, quando Deus fez a aliança com eles, todos escutaram e falaram, nós obedeceremos, nós faremos. E 40 dias depois eles já estavam quebrando a aliança. Aí Moisés desce, quando ele vê o bezerro de ouro, o que ele faz com as tábuas? Taca no chão e quebra. Aquilo ali foi uma resposta de Deus através de Moisés, mostrando para o povo que eles quebraram a aliança. E aí ele pegou, não fazia sentido aquelas tábuas. Ele foi e quebrou. E aí houve aquela matança, todo mundo sabe, começou o sacerdócio levítico, da linhagem de Arão, matou um monte de gente na história. Ok? Mas o que a gente vai ler agora, que estava escrito nas tábuas, foi dito primeiro por Deus e todos os povos, as 12 tribos, estavam escutando. Deuteronômio, eu vou ter que abrir ainda. Já abriu, Fernando? Deuteronômio 5, de 6 a 21. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Todo mundo já leu isso, né? Todo mundo sabe que nesse texto está distribuído os 10 mandamentos. Isso aí foi colocado de novo, aí Deus convocou de novo Moisés. Moisés subiu no Monte Sinai, foi lá para cima, Deus mandou levar mais duas tábuas, um par de tábuas, e Deus novamente escreveu as leis novamente nessas pedras. E aí Moisés desceu de lá, Deus mandou ele construir um tabernáculo do testemunho, onde ele colocaria as pedras, um testemunho. E a partir daquele momento, todo o povo sabia que ali dentro tinha as leis. Olha só o que Deus teve que fazer. Um documento escrito numa pedra, que tipificava a dureza do coração daquele povo. Coração duro, coração de pedra. Então ele teve que escrever na pedra, para mostrar que a cabeça deles é dura. E colocar num testemunho, num lugar de testemunho, para toda vez que o sacerdote fosse lá aspergir sangue, no tabernáculo do testemunho, fazer a propiciação, aspergisse sangue sobre a pedra. E olhasse e lembrasse que ali tem uma aliança com Deus. Olha o que Deus teve que fazer. Porque o povo não guardava no seu coração a lei. Aí nós vamos
dar um zoom nessas tábuas agora, vamos para dentro delas. As tábuas, elas são interpretadas principalmente pelos adventistas nessa lógica, que tem uma lógica. Quando você não tem a revelação, as coisas ficam só na literalidade, tem uma lógica a ser dessa forma. Mas quando a gente tiver a revelação do que Deus está falando, que está oculto nessas tábuas, a gente vai entender perfeitamente o que Deus está dizendo e vai bater no texto de Efésios lá 6 que a gente leu logo de cara. Tá assim, ó. Para os adventistas que guardam o sábado até hoje, eles dividiram as pedras, são 2 pedras, não é um par de pedras, que são 10 mandamentos. Na primeira pedra, eles colocaram 4 mandamentos, que é de Deus para os homens, que são: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não te curve para elas, não tomes o nome do Senhor em vão. O 4, lembra-te do sábado. E aí eles usam essa lei, esse quarto mandamento, porque para que não se esqueçam do sábado, por isso que ele guarda. Lembra-te do sábado. É como se Deus estivesse querendo lembrar uma coisa que seria esquecida, então eles guardam o sábado até hoje. Só que Deus não está falando isso. Até porque essas pedras não existem mais, essas pedras já, com certeza já se quebraram, sumiram, e a aliança de Deus não é assim que Deus faz aliança. Mas lembra-te do sábado. E aí, nessa pedra, que tem quatro mandamentos, no entendimento deles, na lógica, se trata de leis de Deus para com os homens. E na outra tábua, que tem 6 mandamentos, é dos homens para com os homens, não de Deus para com os homens. Agora, entre vocês vão cumprir isso aqui: honrar teu pai e tua mãe, para que se aumente teus dias na terra, que o Senhor te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho do teu próximo, e não cobiçarás as coisas do teu próximo, mulher, bens, etc. De homem para homem. Todos esses mandamentos aqui, a gente tem que entender que eles se cumpriram na literalidade das coisas. Isso se cumpriu, não se cumpriu? Entre o povo de Israel lá, não foi o aio, não foi o que conduziu o povo dentro do deserto 40 anos? Senão eles iam se matar, ia ter adultério, ia ter fornicação, as pessoas iam roubar as casas uns dos outros. Se não tivesse uma lei literal para que eles seguissem, a coisa não ia andar bem, não. Mesmo assim, andou do jeito que andou. Então, teve a sua literalidade. Mas todos que estavam ali, que honraram seus pais, honraram as suas mães, dessa geração toda, entraram na posse da terra que Deus prometeu? A palavra diz que a geração inteira que ouviu aqueles mandamentos ali, que saiu do Egito, só apenas 2 entraram na terra. Então você está vendo que a literalidade dessa coisa que está escrita aqui, dessa lei que está escrita aqui, não é um cumprimento literal. Vocês conseguiram perceber isso? Que Deus não está falando de coisa literal aqui, quando ele fala do 4º mandamento e do 5º mandamento. Lembra-te do sábado. Quando Deus fala lembra-te do sábado, no 4º mandamento, ele fala de um preceito, de uma coisa literal, que era para o povo de Deus realmente ter um descanso, para se consagrar mais, para se dedicar mais às coisas de Deus. Mas, espiritualmente, o sábado é o descanso. Deus promete um descanso para aquele povo. É uma promessa. Vocês vão entrar num lugar e vão descansar. Vocês vão entrar nessa terra, que é o meu descanso para vocês. Só que para fazer isso, Paulo fala que o mandamento de honrar pai e mãe é o único que tem promessa. E quando a gente leu aqui o 5º mandamento, que honrar pai e mãe daria dias prolongados na terra, Deus está colocando esse como um primeiro mandamento. Paulo fala isso lá em Efésios. Esse é o primeiro mandamento com herança. Com promessa. É o primeiro com promessa. E a promessa é o sábado, o descanso.
Então, o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, ele é um pré-requisito para entrar no quarto. Por isso que Paulo fala que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Porque a promessa é o sábado, o descanso. Estão conseguindo captar a mensagem? Tá? Conseguindo? Ou está confuso? Hein, gente? Está captando? A espiritualidade da coisa? Na literalidade, ok, está tudo bem. São 4 para Deus e homem e 6 para homem com homem. Mas quando a gente lê honrar pai e mãe e vê na prática que aquilo não se cumpriu no povo de Israel, a gente vê que o quinto mandamento, ele não é literal, ele é espiritual. E que lembra-te do sábado, não é espiritual, não é literal, é espiritual. E que o quinto mandamento é um pré-requisito para o quarto. Por isso que ele é primeiro mandamento com promessa. Porque quando tu honra pai e mãe, e a gente tem na cabeça que o pai e a mãe, quem é? Quem é o pai e a mãe? Deus. Hã? Deus. Pô, quero escutar, galera. Deus. Quando você honra pai e mãe, você cumpre todos os outros mandamentos da pedra que tinha 4. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer imagem de escultura para se dobrar diante dela, você não vai dizer o nome do teu pai e da tua mãe em vão, e você vai lembrar do sábado, que é a promessa que ele tem se você fizer essas coisas. Está entendendo? Está começando a entender o que Deus está falando? Então todos esses mandamentos se cumpriram no povo de Israel e na sua literalidade. Mas vamos voltar a nossa atenção para o que Paulo diz no quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. E aí a gente vai ler Efésios 6:2. Vou botar lá de novo em Efésios 6:2. Deixa marcadinho Efésios aí. Pode usar. Efésios 6:2 fala: honrar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí tem uma promessa. Honrar pai e mãe seria honrar o pai e mãe da terra? A gente sabe que não é honrar o pai e a mãe da terra. Porque o cara honrou o pai e a mãe na terra e Deus seria mentiroso, porque é uma geração inteira honrou o pai e mãe, outros não honraram o pai e mãe, mas ninguém daquela geração entrou no descanso do Senhor, na posse da terra de Canaã. Sabe por quê? Porque Deus queria que eles guardassem o mandamento aqui, ó. E eles não guardaram. 40 dias depois eles se prostituíram com um bezerro de ouro. E naquele momento eles não honraram o pai e mãe. E Deus fala que não permitiria que aquela geração incrédula, prostituta, entrasse no descanso dele. Isso está escrito, tá? Isso está escrito. Eu vou ler aqui Números 32, de 11 a 15. Vamos lá, Números 32. Vou deixar marcadinho Efésios, tá? Números 32. Vou chegar aí, aguenta aí, Zé, rapidinho. Subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Uma geração inteira não seguiu o Senhor e não ter ouvido e não ter obedecido o pai e a mãe, não ter honrado o pai e mãe. Só quem que fez isso? Calebe e Josué. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante ao Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína.
Está claro o texto? Não? O que Deus faria com toda aquela geração que ele tirou do Egito, porque eram maus e não obedeceram os seus preceitos, os seus mandamentos, não honraram pai e mãe. O pai e mãe que ele está querendo dizer na espiritualidade aqui, que é ele próprio. Ele falou, não adianta. Aqueles homens, na literalidade, podem ter honrado seus pais e suas mães, mas não honrou o pai e mãe, a qual Deus estava falando que era o primeiro mandamento com promessa. E a promessa era entrar no descanso. O descanso era ele chegar na terra de Canaã, que era o objetivo. Na literalidade. Deus não falou, não vão entrar. Não vão entrar porque não me honraram. Não honraram pai e mãe. Não honraram a mim. Não seguiram os meus estatutos. Aí uma geração inteira de Israel, por não honrar a Deus, pai e mãe, não entrou na posse da terra. Apenas Josué e Caleb. Eu queria que vocês guardassem isso, tá? Só 2 homens daquela geração, Josué e Caleb, foram os que honraram pai e mãe e entraram na terra, num descanso. Daquela geração toda, lá do Egito, que saiu de dentro do Egito. Foram os que entraram, pois perseveraram em seguir ao Senhor. Perseveraram em honrar o nome do Senhor, honrar pai e mãe. Aí a gente percebe que honrar pai e mãe, para herdar a terra e o descanso, o sabá, o sábado, porque sábado, na tradução hebraica, significa sabá. E sabá, sabaton, é um conceito de descanso. No hebraico moderno, sabá significa greve. Ninguém faz nada. Ele tem a sua literalidade, porque Deus mandou guardar, e não era para fazer nada, era como se fosse uma greve mesmo. Mas ele tinha a espiritualidade, que era o descanso que Deus daria, o sabaton, o descanso que Deus daria àquele povo quando eles cumprissem o objetivo deles, que era chegar na terra prometida. Então, guardar, lembra-te do sábado e honrar pai e mãe, é uma coisa espiritual, é um mandamento de Deus para os homens, e não de homem para homem. Vocês entendem que guardar pai e mãe não é uma coisa de homem, honrar pai e mãe não é uma coisa de homem para homem? Até porque nem todo mundo tem acesso ao pai e à mãe, né? Isso seria uma injustiça, né? Tem gente que é órfão, não teria... Está entendendo a espiritualidade da coisa? Agora vocês conseguem ver, isso não está na escritura, nem que a divisão é 4 e 6, e nem que a divisão é 5 e 5. Mas olha de quem que a gente está falando. Está falando de Deus. Deus é perfeito. Como é que Deus vai pegar esse honrar pai e mãe e vai colocar na tábua de lá, dos homens para com os homens? Você está falando de uma coisa que é dos homens para ele. Então esse que está na tábua dos adventistas lá como 6 e 4, pula para 5 e fica certinho, fica 5 e 5. Não tem mais a cara de Deus do que 4 e 6? Não está provado que Deus está falando uma coisa aqui que é espiritual, de honrar pai e mãe? E que é um mandamento com promessa, e é o primeiro mandamento com promessa, e esse mandamento coloca ele até acima do sábado, porque o sábado é para você lembrar. Lembra-te do sábado, Deus está falando, lembra da promessa, lembra do descanso, lembra para poder me honrar, porque se vocês não me honrarem, vocês vão estar esquecendo do sábado, e vocês não vão ser colocados no meu descanso. É isso que Deus está falando na tábua. Esse é o mistério oculto da tábua, que está na tábua. Aí, podemos concluir que o 5º mandamento é pré-requisito para o 4º mandamento. E por isso Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo sabia aquilo ali. Paulo já tinha a revelação do grande mistério de pai e mãe, e que esse mandamento com promessa de honrar pai e mãe é um mandamento de homem com Deus, de Deus para com os homens. Porque a promessa de honrar pai e mãe, agora olhando no prisma espiritual, era ter direito ao sábado. Se você honra o pai e mãe, você tem direito ao sábado, ao descanso na terra, ao milênio sabático. Olha como a coisa vai abrindo. A Jesus reinando na terra por 1000 anos. Honra pai e mãe. Lembra-te do sábado, porque o milênio está chegando e você tem que entrar nele. Lembra-te do sábado.
Honra pai e mãe com a tua vida. Honra a mim, honra a Deus. Ame a mim em primeiro lugar. Por isso que Jesus resumiu tudo em dois. Dois. Honrar a Deus, amar a Deus com todo o teu entendimento, teu coração, com tudo que tu tem. E depois ele fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. De homem para homem, um. E de Deus para com os homens, outro. Como é que essa tábua está dividida em 6 e em 4, se Jesus fala toda ela numa e toda ela na outra? Não fica bonitinho 5 e 5? Não é a cara de Deus 5 e 5? E aí Jesus vai um a um. Uma tábua e outra tábua. Não está fracionado 4 e 6. É 1 e 1, 5 e 5. Aí ele honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, amar a pai e mãe. Está todo ele no mandamento e todo o outro no outro mandamento. De homem para com homem e de Deus para com homem. Pô, não fica claro isso, gente? Não está bem claro isso? Está bem claro. Você vê que o grande mistério de Deus, pai e mãe, que Jesus deixa, não é uma balela da nossa cabeça aqui que eu estou falando. Deus estava querendo mostrar uma coisa espiritual, um grande mistério, que ele continua sendo mistério dentro das leis de Deus, que o homem entende tudo errado. Aí quando você entende essas coisas, que o sábado é o descanso, que é o milênio sabático, que é o milênio de Cristo na Terra, a gente consegue entender o contexto espiritual do 4º e do 5º mandamento, que está naquelas tábuas lá. Vocês querem ver mais coisas a respeito do descanso? Abre lá em Hebreus capítulo 4, os versos de 1 a 11. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Está falando deles lá do Egito, do povo que saiu do Egito. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, falando lá naquela época, não entrará no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Pô, tá claro esse texto? Tá, tio Gilmar? Tá claro o que está falando aqui? Pô, a galera não entendeu o contexto. Hã? Mais ou menos. Não está entendendo aqui que ele está falando? Claro. Que tem um descanso? Sim. Que tem que obedecer para entrar, porque desobedecer ele não vai Essa é a entrar? conquista da terra. É? Só isso? Não. No princípio é. É, em princípio é. E aí o que faz com esse versículo aqui, ó? Nós, porém, que cremos, entramos nos descansos conforme Deus tem dito. A salvação. A salvação que é o descanso? Salvação. Ou a salvação é a herança de 1000 anos na terra com Salvação Cristo? e o reino. A salvação é pré-requisito para entrar. Ele não está prometendo a salvação aqui. O descanso não é a salvação. O descanso são os 1000 anos de quem se desenvolver a sua salvação vai entrar. Sim. Quem for obediente. Quando você é obediente, você honra teu pai e tua mãe, você se santifica.
E por causa disso você entra no descanso. A santidade está diretamente ligada a honrar pai e mãe. Essa é, obedecer a Deus é honrar pai e mãe. Obedecer a Deus é se santificar. Assim você entra no descanso. É isso que Paulo está falando aqui. Milênio sabático, no caso, o milênio, o Milênio. reino. O descanso é esse. 1000 anos de descanso, o milênio. O descanso da terra, o descanso da criação. Satanás preso, milênio sabático, homens vivendo em abundância de gêneros, abundância de coisas, os animais sendo restaurados, a terra sem a atmosfera demoníaca. Uma outra dimensão, né? É o milênio, a literalidade do milênio, o descanso da terra numa terra. Qual é a terra? Jerusalém. 1000 anos em paz em Jerusalém. É isso que você tem que honrar teu pai e tua mãe para você entrar. Lembra-te do sábado. Lembra-te do sábado. Porque é só assim, lembrando do sábado e honrando teu pai e tua mãe, se santificando, que tu vai entrar nesse descanso. É o resumo do que Paulo está falando em Hebreus 4. Ele fala, lá atrás no Egito, eles endureceram o coração e não vão entrar no meu descanso. Não me honraram. Não entraram e não vão entrar. Aquele povo que ficou lá, que Deus fez morrer aquela geração todinha dentro do deserto, esse povo não vai entrar no descanso, não entrou na literalidade, não vai entrar na espiritualidade. Deus fala, não entrarão no meu descanso. Deus já deu uma sentença. Não entrarão no meu descanso. E aí o descanso é reinar com Cristo 1000 anos. Não é participar como povo desse reinado. É diferente. É reinar os 1000 anos com Cristo numa terra de justiça e paz, sem atmosfera demoníaca. É o milênio na terra. É o que Paulo está dizendo. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Na verdade, o descanso não se restringirá pelos homens, será estendido a toda a terra. Sim, mas o que ele está dizendo aqui é que quem entra a herança da terra é dada para todos os povos. A herança da terra e o milênio sabático é dado para quem? Para quem? É a herança de quem? O povo sacerdotal. É disso que Paulo está tratando no Hebreus 4. Aqui da gente, eu acho, né? Que vocês visto, portanto, que resta entrarem alguns neles. É os gentios. E que por causa da desobediência não entraram aqueles. É muito claro o texto. Quer ficar mais claro? Quer ficar mais claro? Agora, se lembra que ele fala aqui que Davi fala essas coisas no texto? Que Davi fala? Então vamos ler o que Davi fala. Está lá, ó, Salmos 95. Vamos ler aí Salmo 95, de 7 a 11. Aí fica mais claro. Nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, olha só de novo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha o que o salmista está falando. Ele está falando uma coisa literal e uma coisa espiritual. Na verdade, não entraram na terra. E nem no descanso do Senhor. É espiritual o que ele está falando aqui. Não honraram pai e mãe. Não vão entrar no meu descanso. Salmo 95. Esse é o sábado da lei ao qual o Senhor manda lembrar. É o descanso dele. Quando ele fala, lembra-te do sábado, ele não está falando que isso ia ser esquecido, que nem os adventistas falam do 7º dia. Não é isso. O que Paulo estava falando lá em Efésios, lembra-te do sábado, é o alvo. Gente, lembra do sábado, se santifica, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o único mandamento com promessa, e a promessa é para você entrar no sábado. É o primeiro mandamento com promessa. Então, na literalidade da lei, os únicos que honraram a Deus, agora vamos voltar lá, agora que é o grande finale. Na literalidade da lei, na época lá, que saiu do Egito, Deus fala de 2 homens que honraram pai e mãe, honraram a ele até o final, e esses 2 homens de uma geração inteira, que ficou morta pelo deserto, 40 anos, uma geração inteira, entraram no descanso da terra.
Quem foram esses dois? Josué e Caleb. Não é isso? Vocês sabem, todo mundo aqui estudou as duas casas de Israel, não estudou? Naquele dia? Você estudou? Você sabe de que tribo é Josué? Efraim. Tu sabe de que tribo é Caleb? Judá. Efraim e Judá entrarão no descanso do Senhor. Como entraram na literalidade, Deus está querendo mostrar uma coisa aqui, espiritual também. Que Efraim e Judá entrarão no gozo do Senhor, no descanso do Senhor, no milênio. As 12 tribos reunidas, onde Efraim são os gentios, onde a gente entra. Mas existe uma coisinha aí também. Moisés não entrou a questão da... Uma vez que ele perdeu a paciência com o povo e desobedeceu. Não foi só isso, não. Eu vou te falar por quê. Mas no milênio ele entra. Eu não estou falando de Moisés. Sim, eu vou te mostrar, ele não entrou na literalidade na face da terra. Sabe por que ele não entrou? Sabe por que ele não entrou? Estou dizendo que ele foi reprovado. Sabe por que ele não entrou na literalidade? Porque ele estragou uma pintura que Deus estava fazendo. Igual a essa de Caleb e Josué, que Deus estava mostrando as duas casas de Israel entrando na posse no descanso, que é o que vai acontecer. Efraim é profético, é gentio, e Judá, judeu, formando o Israel espiritual, a casa de Israel espiritual de Deus, entrando no gozo, no descanso. Quando ele mostra esses dois entrando, ele está mostrando, ele está testemunhando o que ele vai fazer mais na frente, que é separar as tribos em Efraim e Judá, e que Jesus vai juntá-las para entrar de novo no reino, no descanso. É isso que acontece? Essas coisas estão todas embutidas aqui nessa informação. Mas só que Josué não é, você foi falar de Josué. Eu sabia que você ia falar de Josué, de Moisés. Deus, quando ele, no Salmo, no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, Jesus é comparado aqui a uma rocha. Rocha da minha salvação, rochedo em que eu me seguro. Jesus é a rocha, não é a rocha? Quando ele lá na parábola lá da mulher samaritana, na parábola não, na história da mulher samaritana lá, ele fala que dele fluiria o quê? Quando Deus fala para Moisés, bate na rocha para sair água dela, mandou tocar. Mandou tocar. Pô, mandou ferir a rocha, né? Deu uma cajadadinha lá para abrir. Abriu uma fenda, não abriu? Feriu a rocha, não feriu? Você se lembra que na cruz, que ele está pendurado, aquele centurião romano rasga ele aqui, sai o que dali? Aquela água que faz o que com a noiva? Que lava. Águas, são rios de água viva que lava a noiva. Lá, quando ele manda Moisés dar a batidinha, é para mostrar para o povo que ali estava fluindo água. Aquela água não era qualquer água. É uma água espiritual, uma água especial. Numa segunda ocasião, Deus fala para Moisés bater. Deus fala para quê? Tocar. Não fala para tocar, fala para falar. Fala que vai sair. Fala que vai sair. Aí ele bate. Clama para a água sair, que vai sair. Lá no Pentecostes, o povo clama pelo Espírito, e o que acontece? Desce como rios de água viva, e aí a partir daquele momento flui do povo. Aí Moisés faz o quê? Pai, dá uma paulada na rocha. Ele fere 2 vezes o Filho de Deus, que Deus estava mostrando pintado ali para ele. Aí ele estraga a metáfora que Deus estava querendo fazer. Por isso que Deus ficou possesso com ele, com raiva, e não deixou ele entrar. Não foi, Moisés foi tudo. Deus foi todo um veículo, mas no final ele borrou a pintura. E aí Deus puniu, não. Então, só por causa disso você não vai entrar. Porque você estragou uma coisa que eu queria mostrar. E você estragou, pô. Entendeu o que aconteceu? Entendeu, tio? Sim, claro. É isso que estava mostrando ali. Prefigurando Cristo fluindo água. Essa metáfora eu sabia, eu só não estava lembrando da data. Se a gente olhar para essa passagem, eu já vi várias vezes por isso. Pô, que crueldade de Deus. Realmente, Deus é Deus e é povo. Porque imagina aquele homem naquela situação, aturando aquele povo. Um homem manso e perdeu a paciência. A gente atura poucos seres humanos à nossa volta durante o dia. E já fica aguentou 40 anos. Aí, imagina aquela multidão. Falei, gente, eu ia estraçalhar a perna. Na hora que Deus fala, meu irmão,
Mas tem Fala. total sentido. Clama, porque primeiro ele morre e manda o Espírito. Depois o povo clama e recebe. A água é o Espírito. Aí o cara vai dar outra porretada. Aí Deus fala, meu irmão, estragou. Estragou o que eu queria mostrar, então tu não vai entrar E, só assim, por isso. e a palavra de Deus diz que Moisés tinha toda a revelação de Deus. Ele sabia. Ele sabia e não se conteve, né? Não se conteve. E ele era um homem Ele manso. na hora viu a rocha ali, né? Eu sabia. E aí é isso aí, entendeu? É interessante que é por isso que a palavra fala, quem conhece a mente de Deus, né? Deus é benevolente com algumas pessoas que foram terríveis, né? Como diz Deus. Moisés, sabendo do que Deus estava querendo mostrar, por causa de um piti, ele arrebentasse o plano de Deus que estava querendo ser mostrado ali. Ele não se conteve. Se fosse qualquer outro cara que não soubesse o que estava sendo falado ali, que Deus estava querendo mostrar, e desse a porretada, Deus não, de repente, tá bom, é ser humano falho, caído, nunca falei nada para ele, vai entrar na posse da terra, não tem problema não. Mas, pô, mano, você, Moisés, tu sabe o que eu estou querendo mostrar aqui. Tu vai e estraga tudo. Entende. Agora a gente consegue entender. Tá entendendo? Tu estragou tudo, pô. Eu tava pintando uma obra de arte para mostrar depois, para quem estuda, para quem se aprofunda, a revelação do que é essa pedra, do que é que sai de dentro dessa pedra. Aí ele vai e estraga tudo, eu estava mata duas vezes. de Saul, né? Se você olhar com olhos humanos, comparando Manassés com Saul, foi terrível também. Manassés foi muito ruim. Foi um reinado longo. Interessante isso, né? Essas coisas, cara, Só mesmo. essas coisas são que Deus mostra, É um mistério, e né? ele confirma na palavra. A moral da história hoje, vocês conseguiram entender que o pai e mãe que Paulo fala em Efésios 5 não é uma coisa mirabolante da cabeça de alguém que estudou isso e está viajando na maionese? Porque no Efésios 6 ele mostra a literalidade dessas coisas se cumprindo na prática, que Deus é o pai e a mãe. Ele mostra no Efésios 6 que isso é uma lei, isso é um mandamento, uma promessa: honrar teu pai e tua mãe. Ele está falando, me honra, pô, senão não tem sábado, lembra-te do sábado. Aí os seres humanos confundem tudo. Pô, você sabia um negócio desse é manjar. Uma coisa Se de encaixa Deus. mais as coisas, né? Pô, e Deus dá o testemunho, cara. Quando ele fala de Josué e Caleb. São os dois únicos que entraram. Aí tu vai, eu fui procurar. De onde são esses caras? Só falta ser Efraim e Judá. Pô, quando eu olhei, cara, um de Efraim e outro de Judá. E aí eu falei, pô, seria mais lógico ainda se Josué fosse de Judá, porque Josué é Jesus. E é Josué que leva para a terra. Mas não é. Não é. É o contrário. Não é isso. Deus está querendo mostrar ali as duas casas mesmo, as duas tribos, entre gentios e judeus, entrando na posse da terra, no descanso de Deus, que é o que vai acontecer no milênio. As 12 tribos entrando no milênio, e a gente faz parte das 12 tribos. É o sabá, o descanso. Aí Deus confirma na palavra dele isso. Dá o testemunho da palavra dele de que isso tudo que a gente conversou aqui nessas duas quinta-feiras não é balela. E nem as duas casas de Israel que a gente estudou, não é balela. Que Efraim na cabeça das 10 tribos é profético, não é balela, é para colocar os gentios nas 12 tribos. Uma coisa que eu falei para eles aqui da outra vez, você se lembra quando Davi entrou na cidade dançando, queria levar a aliança para o tabernáculo de Davi, dele? Quem era a única pessoa justa, a pessoa eleita, né, na época, que poderia fazer aquilo? Um sacerdote levita, da linhagem de Arão. Davi estava com a roupa sacerdotal e entrou colocando, ele tipificou as 12 tribos entrando lá no Santíssimo Lugar. Ele estava fazendo o papel de Jesus. Ele estava levando as 12 tribos nele por dentro do Santo Lugar. Por isso que aquele momento ali ele estava tomado pelo Espírito fazendo aquilo tudo. Porque Deus estava mostrando, dando um recado ali. O leão da tribo de Judá vai colocar as 12 tribos dentro do santo lugar. E Jesus fez isso já, pô. Pegou e colocou nós, nos colocou dentro do Santíssimo Lugar. A gente tem livre acesso. As 12 tribos que nele creem. Tudo esse caixa. Chama-se o Israel de Deus. O Israel de Deus.
Isso que a gente está falando, que não é coisa, não é viagem. Deus é pai e mãe. E eu, como sou